Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um grande filósofo empirista que acredita diferente de Descartes. Vai dizer, Descartes está louco, velho. Na realidade, são os sentidos, as impressões, que é a base do conhecimento. Ele está errado e eu vou provar isso. O que será que David Hume quis dizer? Está imperdível. Quer acompanhar? Quer assistir? Não quer perder nenhum momento? Então inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias e deixe seu comentário abaixo se você concorda, discorda, qual é a sua posição sobre David Hume. Depois da vinheta, vem com a gente! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Eu vou falar hoje para vocês sobre um filósofo chamado David Hume. Você quer saber? Quer saber mesmo? Então dá uma voltinha comigo. Então vamos lá. David Hume tem uma frase que nós deveríamos olhar o mundo, conhecer as coisas como as crianças. Cara, olha que fantástico, velho. O que ele quer dizer com isso, prof? Ele quer dizer que as crianças conhecem o mundo tocando, vendo, cheirando, passando pela experiência. Deu para entender? Quanto mais próximo da experiência, mais próximo da verdade. Quanto mais distante da experiência, mais o quê? Mais distante da verdade. O professor vai dar um exemplo para você, como ele vai questionar Descartes. Para o Descartes, tudo começa pelo pensamento. A razão, o pensamento, as ideias é onde se localiza a verdade e não a experiência. David Hume vai quebrar a perna de Descartes. O professor vai dar um exemplo para você entender a ideia. Imagine que o David Hume estivesse se contra-argumentando com Descartes. Imagine uma tribo indígena onde ninguém viu ainda um celular. Aí eu chego para os índios e falo, celular. Ele vai ter uma ideia de celular, algum índio? Sendo que ele nunca viu? Se eu falar para você caviar, nunca vi, só ouço falar. Nunca vi, só ouvi, só ouço falar. Não é assim que dizia a música? Então, justamente, eu não posso ter uma ideia se eu não passei pela experiência. Se eu não vi, se eu não ouvi, se eu não senti, se eu não toquei, eu não posso passar a ter uma ideia de algo que eu não aprendi por meio da experiência. É isso que o David Hume está dizendo. Todo o nosso conhecimento que transforma-se numa ideia é fruto da experiência. Não tem nada no meu intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Essas são as ideias dos empiristas. Essa é a ideia. Deu para entender? Então, se a base do conhecimento é a experiência e a ideia é um reflexo, então é como se as ideias fossem mais pálidas, mais fracas que a experiência, ou seja, a experiência é a verdade. A experiência, ela é a verdade. E aqui é uma ilusão, ou melhor dizer, não que seja uma ilusão, mas é como se fosse uma cópia. É algo muito mais fraco, que perdeu a verdade. Vamos dar um exemplo para você entender. Alguém já brincou de telefone sem fio? Tic-tac, tic-tac. Professor, telefone sem fio é muito ruim porque no começo dizem uma coisa, depois no final chega e a outra é isso. Por quê? Pense uma coisa com o professor. Vamos aplicar o telefone sem fio. Parte da filosofia. Fica melhor. Fica melhor assim. Vamos dar um exemplo. Imaginem que eu estou na praia agora. Eu estou vendo o sol. Estou sentindo o calor passando em mim. Eu estou vendo as pessoas, estou ouvindo. Então, todos os meus 5 sentidos estão ligados. É muito mais nítida essa ideia quanto mais profunda for essa experiência. Ou seja, se eu estivesse vendo a praia de um livro, eu só ia ver. É um sentido só que está aguçado. Então, eu ia formar uma ideia mais fraca. Como eu nunca fui para o Rio de Janeiro, a única ideia que eu tenho no Rio de Janeiro é a praia, é o Morro do Cristo e o bondinho.
Se eu for lá, eu vou ter uma ideia mais profunda, mais próxima da verdade, porque o que me gera isso é a experiência. Então, sem experiência não tenho ideia. Então, a ideia é uma cópia da experiência. Então, vamos dizer que eu fui para a praia, fui para o Rio de Janeiro e estou contando para um aluno. Quando o aluno ele vai ouvir o que eu falei, ele só está aguçado um sentido. Ele vai ter uma ideia mais fraca do que a minha, porque a minha ideia é fruto dos 5 sentidos e a ideia dele é fruto de um sentido, é mais fraca. E quando ele for contar para o outro, para outra pessoa, ele está contando algo que foi contado para ele. É como se fosse a cópia da cópia da cópia. Quando eu conto para ele, quando eu lembro da praia, é a cópia da minha experiência. Quando ele vai contar para outra pessoa, é cópia de uma outra cópia. E se ele conta para outra pessoa, vai perdendo perfeição. Por isso que lá no final, se for contada para 30 pessoas, tende a distorcer. Não é que as pessoas mentem por mal, é que está muito mais distante do que? Da realidade. Aí entra na fake news. Por quê? Porque ele se distancia da realidade. Outra coisa que é importante vocês entenderem do David Hume, qual é a ideia? É assim, percebam que tem pessoas que lembram muito detalhadamente de certas coisas que acontecem. Por quê? Porque passaram por uma experiência muito mais profunda do que outros. Quando tem conteúdos que você gosta e você entende, é porque você visualizou o professor falando, você sentiu, você ouviu profundamente. Então, quanto mais profunda é a tua experiência, mais nítida é a tua ideia. Então, quanto mais você tem uma boa memória, significa que mais você se envolveu naquela tua experiência. Vou dar uma dica para você, bobinho, bobinha. Você vai chegar pro teu mano, pra tua mina, pro teu cremoso, pra tua cremosa, vai falar o seguinte: amor, você lembra de tal dia que a gente se conheceu? Se ela falar com detalhes, se ele falar com detalhes, significa que a experiência foi profunda. Se ele não lembrar, velho, procura outro, tá bom? Isso daí não vai dar para você. Essa é a ideia, mas sempre, mesmo uma ideia sendo nítida, ela ainda está mais distante da realidade do que a própria experiência, tá ok? Outra ideia que o David Hume faz crítica é o hábito. Ou seja, não é porque o sol saiu ontem que ele vai sair hoje. Eu não posso, a partir de uma ideia, determinar uma futura experiência. Por quê? Porque a experiência vem antes da ideia. Vou dar um exemplo. Professor, eu fui traída 3, 4 vezes. É sério isso? Vou dar um exemplo. Vamos usar isso para entender a psicologia, velho. Eu vou te ajudar a viver melhor. Usar o teu coração a serviço da filosofia. Tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco. Vamos lá. Então, vamos dizer que a pessoa passou pela experiência de se relacionar. É a causa. Efeito, foi traída. Se relacionou de novo. Então, passou pela experiência. Efeito, foi traída. Toda relação de causa e efeito gera uma noção equivocada de hábito. Não quer dizer porque ela foi traída 2, 3 vezes, que na 4ª vez ela será traída. Por quê? Por mais que seja a mesma pessoa, nada garante. Não existe uma relação causal. Essa ideia de causa e efeito, que a mente equivocadamente determina, não se ampara na experiência. E somente a experiência prova que isso pode ser verdadeiro ou não. Você tem que esperar a pessoa se manifestar para ver se ela mudou ou não. Porque as coisas podem mudar. Assim como a lei da gravidade pode mudar, o sol pode deixar de não existir. Não é porque eu acendi 20 fósforos que nenhum queimou, que o 21º vai acender. Eu tenho que passar pela experiência, pela observação, para depois eu criar essa ideia. Senão eu vou me frustrar. Por isso que tem pessoas que têm trauma de relacionamento, que é a tia, solteirona às vezes, ou tem pessoas que mesmo que quebre a cara 2, 10 vezes, como a Gretchen, não deixa de amar. Deu para entender? David Hume aplicado na prática. Então aí terminamos mais um vídeo de filosofia com o professor Rodrigo Pensador. Não esqueça, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, assine o nosso canal, deixe seu recado. Você concorda com a ideia de David Hume? Ou prefere a ideia de René Descartes? Quero saber. Opina ali embaixo. E
Até o próximo vídeo com John Locke, mais um empirista que tem uma visão um pouco diferente de David Hume. Não quer perder? Não quer perder o próximo vídeo? E eu também não quero ficar longe de você. Um forte abraço e não esqueça, esse canal é feito para você, por você e para mais ninguém.